Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, 14 de fevereiro de 2021. O título da nossa lição, o assunto da lição nos fala em cultuando a Deus com liberdade e reverência. O textual de nossa lição nos fala: Deus é Espírito e importa que os que adoram o adorem em Espírito e em verdade. A verdade prática nos diz: a adoração em Espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Indo para a introdução da nossa lição, nos diz: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui que é uma lição muito importante para os dias atuais em que vivemos, que fala justamente sobre como cultuar a Deus, fala da liberdade e a reverência. Então nós vamos aprender hoje, dessa lição, como devemos cultuar a Deus e termos reverência. Nos últimos tempos que nós vivemos neste mundo, hoje se vê várias formas de o povo celebrar a Deus, adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é bem assim, Todo culto ele tem uma liturgia, ele tem uma forma, de ser celebrado, mas aqui, como diz a verdade prática da nossa lição, que o que vale para Deus diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Então, é isso que vamos aprender no dia de hoje. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Então, como nós vemos aqui, que cada povo, cada nação, voltando para as denominações, cada denominação tem a sua forma de adorar a Deus. E então o cristianismo ele não veio para mudar isso, Ele não veio para padronizar de forma alguma e nem destruir. Cada região tem sua cultura, cada etnia tem sua cultura, cada denominação tem a sua liturgia de culto, e até mesmo dentro da nossa denominação, se tratando de Assembleia de Deus, se nós formos olhar, cada pastor tem a sua liturgia de culto, a sua forma. Mas o que a gente quer deixar bem claro, baseado nesta lição, é como nós estamos adorando a Deus, como nós estamos cultuando.
porque nós vamos ver mais à frente que existem pessoas que vêm para a igreja só como mero espectador, né? Ele chega na igreja, do jeito que chega sai, não sente nada, né? Porque o objetivo, na verdade, eu não sei porque a pessoa vem à igreja simplesmente por vir e não para adorar a Deus. Uma vez me perguntaram, por que você vai à igreja? E eu respondi, porque eu sinto a necessidade, eu preciso estar buscando a presença de Deus, aprender da palavra de Deus, né? Então eu acho que quando a gente sai de casa para vir à igreja, a gente tem que focar simplesmente no culto, no que está sendo louvado e no que está sendo pregado. Nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para glorificar a Deus. Quem faz o culto somos nós. A nossa forma de adorar é o culto, né? O primeiro subtópico diz assim: a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxa e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristão, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limite e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, nós vamos abrir a nossa Bíblia e ver o que nos diz lá, né? O que nos fala 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 40, que diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É o que nós vemos muito nos dias atuais, justamente em alguns momentos, indecência e falta de ordem, né, nos cultos. Eu não falo da nossa igreja, mas em algumas que eu já visitei, já passei, a gente vê isso, né? Por exemplo, a questão da manifestação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele é decente, ele tem ordem, né? Eu já vi situações em que pessoas, eles dizem estarem cheios do Espírito Santo e rodopia, faz tanta coisa, e quando termina o culto, nada, saiu do mesmo jeito que chegou, fez o seu movimento lá na hora da pregação, na hora da oração, mas saiu vazio, né? Quer dizer, só fez um mero movimento e na verdade não tinha nada do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, isso é falta de ordem, né? É irreverência, né? Então é que nós devemos ter muito cuidado para diferenciar o que realmente é de Deus e o que não é, né? Então, meus queridos, é isso que temos que fazer, né? Sermos sábios e saber que as coisas de Deus, elas têm decência e têm ordem, não é bagunçado, né? Então essa liberdade que Deus nos dá para cultuar a Ele é uma liberdade que não pode virar bagunça, né? Então é isso que nós devemos estar atentos. O culto, segundo tópico, subtópico. O termo culto é sinônimo de adoração.
O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. Mateus 4:10. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodar, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Está lá em Romanos capítulo 9, verso 4, capítulo 12, verso 1, Hebreus 9, 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Né? Será como é que estamos adorando a Deus? Né? Então, é isso que temos que ver, observar. Muitos dizem que estão no culto adorando a Deus, mas está ali desligado, né? Desligado do culto. Ele chega na igreja, aí fica com a mente nos problemas lá fora, com problema com a conta que vem para pagar amanhã, né? E outros problemas, né, que existem nos nossos meios. Né? Irmãos, uma coisa que nós temos que entender, que nós precisamos aprender, é quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem cultuar ao Senhor, nós temos que esquecer todos os problemas. Colocar na mão de Deus, vamos adorar a Deus. Existem pessoas que só adoram a Deus se ele estiver bem fisicamente, bem financeiramente, né? E não é bem assim. Nós temos que adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida, seja na dificuldade, seja na dor, seja na tristeza, nós temos que adorar a Deus. Adorar a Deus em todos os momentos, porque sem Ele nós não somos nada, se nós não estivermos adorando a Ele, não vamos nos fortalecer. Então, temos que adorar a Deus, seja qual for a circunstância. Terceiro subtópico, a reverência no culto. A adoração a Deus é um momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente com ordem. 1 Coríntios 14, 40, que nós já lemos, né? O apóstolo Paulo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo, é um momento de reverência. Havia em cima do púlpito, no templo da sede da Igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Alguém duvida que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet. Então, meus irmãos, aqui chegou um ponto aqui essencial, que é o que tem atingido as igrejas nos dias de hoje. O celular é um aparelho muito bom, né? Lógico, quem se comunica, quem trabalha e precisa desse aparelho sabe da grande utilidade que ele tem. Só que ele também tem atrapalhado muito as pessoas a se conectar com Deus. Eles estão conectados com Ele, mas se desconectam de Deus. Quando você chega à igreja, o foco é louvar a Deus, é adorar a Deus. Então, se você tira sua mente do foco para se ligar a um celular,
é lógico que você vai sair vazio do jeito que chegou, né? Então, meus queridos, não só referente a celular, tem pessoas que vêm para a igreja, ele não tem a reverência e ele vem tratar de negócio. Senta do lado, começa a fazer a propaganda do seu negócio na hora do culto, né? Outros quer colocar o papo em dias na hora do culto, né? E muitas outras coisas. Então, na hora de cultuar a Deus, não é hora de nós tratarmos de outro assunto, a não ser cantar, ouvir a palavra de Deus, glorificar. Esse é o nosso intuito quando nós estamos em um culto, né? Porque se nós tirarmos a nossa concentração, seja para qualquer um outro motivo, nós vamos perder de aprender da palavra de Deus, vamos perder de sentir a presença de Deus, vamos perder de estar glorificando a Deus, né? O segundo tópico da nossa lição diz: o centro do culto pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. O primeiro subtópico do segundo tópico diz: o centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração a Deus Trino. A declaração da fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é o que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3:3. Né? Então, meus queridos, para alguns aí, né, costumam nos acusar, né, nos chamar de montanistas. Mas, irmãos, o que nós temos que entender é o seguinte: a Bíblia diz que os três são um só: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se você adora a Deus, você está adorando a Jesus, você está adorando o Espírito Santo. Se você adora Jesus, você está adorando a Deus e ao Espírito Santo. Se adora o Espírito Santo, está adorando Jesus e a Deus, né? Então, são três em um. Então, meus queridos, há muitos que têm a crença em Deus Pai, Deus Filho, mas não crê no Espírito Santo, né? Outros creem em Deus, mas ainda estão esperando Jesus. Entende como é que é? Mas o nosso ensinamento, quando fala, irmão, de Assembleia de Deus, é porque nós congregamos na Assembleia de Deus, né? Estamos falando de Assembleia de Deus. Mas quando os nossos ensinamentos é a Trindade. Nós adoramos um Deus Trino, né? A nossa adoração. Então não existe, eu vou fazer uma adoração para o Espírito Santo, vou fazer uma adoração para Deus e vou fazer uma outra adoração para Jesus. Não. A adoração que você fizer para um é para todos, para os três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, que nós possamos estar atentos a isso.
O culto ele é uma assembleia, é um grupo de pessoas, é uma reunião. São várias pessoas juntas adorando a Deus. É isso que é o culto. Segundo subtópico do segundo tópico, um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, no versículo 26, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma intercessão dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Meus queridos, aqui nessa parte, o que nos chama a atenção é que hoje em dia é realmente isso. Os crentes eles estão como espectadores, né? Simplesmente eles estão ali tipo assim, para ouvir uma instrução, uma informação, né? A programação da semana, do ano, né? É espectadores mesmo, né? E ainda tem aqueles que são como os corretores da língua portuguesa. Infelizmente existe esse que vem para a igreja só para ver se o pregador falou errado, né? Infelizmente existe essas pessoas. E tem aqueles também que vêm como júri, né? É para ver se a irmã cantou bem, se o irmão cantou bem, se a irmã ou o irmão errou o hino, se o pregador errou em algum ponto, né? Infelizmente existe, né? Isso aí são fatos que não adianta a gente querer esconder, porque é a realidade. Então, e a adoração? Onde é que fica? Então essas pessoas que vêm com esse intuito, simplesmente de ouvir, ficar em silêncio, de ficar observando o erro do outro, corrigindo as palavras que são ditas erradas. Então, essas pessoas elas vão sair vazias. Agora, qual é o intuito do culto? Qual é como é que um culto fica vibrante no poder do Espírito Santo? É quando você abre a boca, meu irmão. Quando você dá glória a Deus, quando você diz um amém, quando você começa a cantar os hinos que são entoados ali na frente, né? Acompanha o ministério de louvor, acompanha os hinos das harpas. Isso é adoração. Então, quando nós chegarmos na casa do Papai do Céu, nós temos que fazer isso, né? Eu tenho certeza que quando a pregação é boa, você sente a presença de Deus. Não se hesite em dar glória a Deus, em dar um amém, né? Isso é cultuar a Deus, isso é adorar a Deus. Nós temos que fazer parte do culto. Não temos que estar aqui só como um mero observador, um espectador. Então, que nós possamos, meus irmãos, estarmos firmes, né? Buscando sempre adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus. É isso que nós temos que fazer, porque não tem outra coisa, irmãos. É uma forma de retribuir aquilo que Deus tem feito por nós. Adorar a Deus é uma das formas de retribuir. Apesar de que dinheiro nenhum no mundo paga o que Deus fez por nós. Mas é uma forma de gratidão. Adorar a Deus
é uma forma de agradecer a Deus por tudo, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo. Então é isso. É o que Deus quer de nós, é que nós o adoremos de espírito, alma e corpo. Terceiro subtópico. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Tiago 2:2. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. 1 Coríntios 14:15. O louvor, parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. Jó 38:7, Apocalipse 7:9. A leitura e exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então, a liturgia do culto é essa, irmãos. É o quê? Oração e cântico, O louvor, sim, faz parte. A exposição, a leitura da exposição das Escrituras. Persiste em ler e exortar e ensinar. Então, e a outra coisa aqui que faz parte também da liturgia do culto, da adoração, são as ofertas. As ofertas são parte da adoração. E é bíblico, hein? Muitos dizem que dízimos e ofertas só é coisa do Antigo Testamento. Mas faz parte, da adoração em 1 Coríntios 16:1 e 2, 2 Coríntios 9:7. E o objetivo de todas essas coisas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver aqui na terra. Amém? Terceiro tópico. Como se expressa a liturgia de nossas igrejas? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados por muitos como culto da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Entendeu? Eu creio que deu para os irmãos entender aí que são a liturgia de nossas igrejas. É isso, por exemplo, aqui nossa igreja, a de Taguatinga Sul, nós temos o quê? Temos o culto de vida prática, que é o culto de ensino da palavra de Deus. Nós temos culto da família, culto de missões, e temos o círculo de oração ao sábado. Lembrando que círculo de oração não é só antigamente, Antigamente não, até hoje em algumas regiões as pessoas acham que círculo de oração é só para as irmãs, E não, o círculo de oração é para toda a igreja, irmãos. Devemos lembrar disso, Se você puder, esteja sempre fazendo parte do círculo de oração da sua igreja. Nossas reuniões de adoração é o primeiro subtópico do terceiro tópico. A nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos
E são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Mateus 16, 15 a 20. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Então vimos aí, meus queridos, nos nossos cultos nós temos a liberdade. A liberdade de quê? De adorar a Deus, de testemunhar. É uma coisa que nós temos visto pouco. Eu creio que todos os irmãos, sem exceção, têm algo de Deus a testemunhar. Tem uma bênção de Deus a testemunhar. Então, se você quiser dar um testemunho do que Deus fez na sua vida, na vida da sua família, pode chegar até o nosso pastor, pedir: pastor, eu quero contar um testemunho, contar uma bênção. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós recebemos a bênção e guardamos para nós, mas nós devemos testemunhar. Para quê, irmão? Para que edifique outras pessoas, para que eles também fortaleçam na fé. Porque tem pessoas que ele acha que é o único que passa por problemas. Ele vê a minha vida e vê a tua e acha que a tua vida é perfeita, a minha é perfeita, E através do testemunho de Deus, do que Deus fez na sua vida, ele vai perceber que você estava vivendo até numa situação pior do que a dele e Deus deu a vitória. Então nós devemos testemunhar daquilo que Deus tem nos proporcionado, daquilo que Deus tem nos dado. Então, os milagres de Deus têm que servir de testemunha para que edifique outras pessoas, que fortaleça outras pessoas na fé. Segundo subtópico do terceiro tópico, culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas do Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 a 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. É muito comum os visitantes sentir a presença de Deus em nossos cultos. Isso é fato, irmãos. Eu quero contar uma experiência para vocês. Eu tinha 8 anos de idade. Eu vi uma cena lá na cidade onde eu morava, no Piauí, que me marca até hoje. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar na EBF, Escola Bíblica de Férias. Os irmãos, eles faziam todo ano, mês de julho, lá na nossa cidade. E era um trabalho com jovens e adolescentes. E eu me lembro, em um final de semana, em que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu tinha 8 anos de idade. E me lembro que no outro dia, uma adolescente, nós estávamos nesse evento, o fogo caindo, o Espírito Santo batizando,
E essa adolescente, ela ficou na janela olhando aquilo. Ela não era crente, os pais dela, o pai pelo menos não gostava de crente, né? Mas ela foi assistir da janela. Irmãos, por incrível que pareça, eu acho que ela estava tão focada, que o Espírito Santo pegou ela lá na janela, né? Eu nunca me esqueci disso. Ela começou a falar em línguas e olha que era a primeira vez que ela tinha ido na igreja, né? E não tinha aceitado a Cristo ainda. E os irmãos saíram, foram lá, pegaram ela, trouxeram para dentro da igreja e foi uma maravilha. O fogo caiu. Essa cena ficou marcada na minha mente, né? E então é isso que Deus faz. Já pensou? Tem muita gente que tem 40, 50 anos na igreja, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, né? Será por quê? Talvez por não ter buscado, não ter chegado o momento, né? Essa adolescente, ela nem crente era e recebeu. Aí você pergunta, mas por que ela recebeu? Aí, irmãos, eu não sei. Vai ver que ela teve a fé maior, eu não sei. Até hoje eu não consigo explicar isso. Eu só sei que foi maravilhoso, né? E é impressionante a forma que Deus age. Então não adianta a gente ficar perguntando por quê. Nós temos que adorar, temos que buscar, temos que estar focado. E no momento certo, no tempo de Deus, as coisas acontecem, né? A conclusão da nossa lição nos diz: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com responsabilidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como um teatro ou cinema. Antes participamos dele com cântico, congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Então é assim que nós cultuamos a Deus, é assim que nós adoramos a Deus, participando dos cânticos congregacionais, participando dos corais, dos conjuntos, dos grupos de louvor e dando glória a Deus e aleluia. Você pode dizer, mas eu não canto, mas você ora. Mas eu não prego, mas você sabe falar com Deus. Você sabe dar glória a Deus, você sabe glorificar a Deus. Então, meus queridos, não importa aonde você adora a Deus, mas como você adora a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos estarmos firmes, constantes, buscando aprender mais da palavra de Deus, adorando a Ele. Não devemos ser espectadores, mas sim adoradores. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos continuar firme nesse propósito, adorando a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Pai, neste momento, por esta lição maravilhosa. Pai, que nós possamos guardar em nosso coração, Senhor, a Tua palavra e na nossa mente, para que possamos aprender mais e mais de Ti. E assim, meu Deus, continua nos abençoando, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.